Você olha, Boa noite. Bom, em primeiro lugar, em nome da direção da Atento, queria agradecer a presença de vocês já no domingo, onde é que a gente costuma estar com a família, e vocês abriram a mão disso para dar início aos nossos rumos. A gente escolheu esse ano como temas o sonho, o desafio, o esforço e a conquista. E entendemos que o desafio estratégico da nossa empresa é muito parecido com a chegada ao cume de uma montanha. Entendemos que qualquer escalada exige planejamento, preparo físico e mental, inteligência, dedicação, investimento, bons relacionamentos e uma boa dose de sorte, que costumam dizer que nada mais é do que o encontro do talento com a oportunidade. Mas isso de trabalho que a gente tem, e para outros dias de 2007, 2008, 2009 e 2010. Um bom evento a todos e aproveitem. Ela nasceu em Igarapava e foi criada em Campinas, formou-se em medicina na Unicamp em 89 e se especializou em cirurgia plástica. Esportista desde criança, cresceu e se casou com o esporte. Seu marido é o ex-campeão brasileiro de tiro ao prato, com quem tem uma filha. Aliás, o marido dela está aqui. Domingo ele participa de uma seletiva e talvez ele vá para o Pan-Americano, quem sabe ganha medalha de ouro. Natação, corrida e ciclismo sempre fizeram, porque em 99, depois de fazer um trek no Himalaia, ela se apaixonou pelo montanhismo e teve um sonho. Para falar desse sonho, eu chamo a Ana Elisa Borcarioli, a primeira mulher brasileira a atingir o cume do Everest, tem quase 9 quilômetros de altura. Que loucura foi essa, Ana? Conta pra gente, como é que começou esse sonho? Essa loucura, né? Bom, como você falou, em 1999 eu sempre gostei de aventura, de trilha, de natureza. E eu gostava de fazer trekking. E eu fiquei sabendo que tinha um trekking até o no Parque Nacional de Sagamata, que quer dizer teto do céu na linguagem local. Eu fiquei apaixonada aí pela paisagem, pela história da altitude, pelas montanhas, e até como médica eu nunca tinha e aí chegar ao cume do Everest, mas aquilo era um sonho, né? Imagina, eu já tinha na época 35 anos, falei, já é tarde até para começar um esporte novo, um esporte que não tem no Brasil. Então, saí dali, fui embora e fiquei pensando nisso, né? É aí que começou todo, foi a princípio um sonho mesmo, que eu nunca imaginei que fosse se tornar realidade. Agora, algumas pessoas que fazem a escalada que se dedicam exclusivamente para isso. Como é que você, com uma formação não ligada a isso, de repente você sai para uma viagem e de repente você se coloca na frente um desafio desse tamanho e você vai correr atrás desse desafio. E essa diferença, ela mexe de maneiras diferentes com quem é profissional e com quem, obviamente, nunca teve essa experiência que você teve?
Bom, eu, a princípio, então, era uma coisa inatingível, né? Assim, com o passar do tempo, aí eu fui com as minhas escaladas, que depois eu vou estar contando, isso foi se tornando cada vez mais factível, né? Então eu cheguei e voltei para o Brasil, falei, eu quero fazer isso de novo, né? Quero voltar para as montanhas, quero escalar e quem sabe um dia até poder voltar para o Himalaia e escalar o Everest. E como eu comecei? Que primeiro eu queria saber o que acontecia com o nosso corpo em altitude. Eu comprei tudo aos poucos, aí fazendo curso de escalada em rocha, curso de escalada em gelo, escalei várias montanhas nos Andes, né? E fui adquirindo cada vez mais experiência e esse sonho foi aí cada vez crescendo e ficando mais real para mim. Conforme eu ia 2 anos, né? Aí eu decidi que iria mesmo, aumentei muito meus volumes de treino, porque nesse tempo todo eu vim adaptando aí todo o treino, a parte de treinamento, a parte de performance. E nos últimos 2 anos eu me dediquei aí na época e olhei para o Everest, realmente ele fascina. A gente vê muito dessas bandeirinhas ao longo do caminho. Todo o trekking. que elas significam? Então, o Nepal, ele tem 90% da população é hindu, né, e 10% é budista. E aí nas montanhas, nessas partes mais altas, 2 vias ali também tem, pela direita é a via sul, que é pelo Nepal, você faz toda a aproximação pelo Nepal. Em cima é uma foto da NASA, a via sul e a via norte. Parece baixinho. Aqui parece pequeno. E a direita é o Shoyu, que é uma montanha de 8.000, que depois eu vou ter que... Antes de irem para o Everest, é uma boa montanha aí como treinamento, porque a mortalidade dele é mais baixa. Chega a ser uns 2%, porque os outros vão aumentando. E como é que é a preparação de quem estipula um desafio assim, aparentemente tão inalcançável, tão difícil? Então, aí como eu falei, além de toda a informação fora do Brasil, a gente não tem equipamento no Brasil, né? Fui comprando tudo aos poucos, usando isso e vendo o que melhor... ao que melhor eu me adaptava. O meu volume de treino, há 6, 7 anos atrás, eu treinei aquilo, não dava, não era suficiente e que eu teria que treinar muito mais. Porque as escaladas assim, são dias de 6, 8, 10 horas e o dia de cume a gente chega a ficar 12, 16 horas, 20 horas, umas provas de corridas de aventura e de triatlo. Então aí... essa foto tem de bicicleta, eu estou no Ironman. Eu fui aumentando o volume e pensei, como eu vou ter treinamento suficiente para 4 km de natação no mar, 180 de bicicleta e 42 de corrida. E eu fiz em 15 horas. Não é um tempo aí muito bom, mas terminei, fiz toda a maratona correndo. Falei, O objetivo maior quando você estava na água, na bicicleta ou correndo, era o Everest ou era terminar o Ironman? Claro, era terminar o Ironman para poder estar preparada para a montanha. Mas eu acho que o objetivo principal sempre foi o Everest. É muito bonita a paisagem, eu gosto muito de estar na montanha, né? Essa aqui também fez parte da tua preparação? Isso foi uma das primeiras montanhas mais técnicas que eu escalei. Eu estava aprendendo a fazer um pouco mais de vertical, de gelo, resgate em gretas. Chama Pequena Alpamayo, na Bolívia. É uma das montanhas mais bonitas que eu conheço. Vou fazer mais uma pergunta aqui da minha listinha. Se você tem, se a tua infraestrutura está legal, se os teus mantimentos estão ali com você, o que eu posso gastar mais ou menos aqui, como é que eu economizo para chegar até o final? Porque assim, com o meu trabalho, existem meses do ano que eu tenho muito movimento, que eu não posso sair, outros que fica mais fácil. Então, a programação, eu aprendi a me programar para poder estar saindo aí uma. Mas não tem problema, você não vai sentir pau frio, meu Deus. Acho que agora, né, não posso mais. Vou ter que desistir do Everest. Mas eu continuei, eu vi que eu recomecei a treinar motivos aí até para desistir. Né? E nesse processo todo que você planeja até chegar lá em 4, 5 anos de estudo e de treino, você também deve ter tido vários momentos difíceis de relacionamento com as pessoas com as quais você estava treinando, até mesmo com você, que você estava se colocando nesses limites. Como é que enfrentar esse estresse e falar, pô, como é que eu faço para passar por ele ou evitar que ele me destrua? Como é que você fez? Como é que você trabalhou? É difícil, porque além de todo o desgaste físico e tudo,
acho que você, para estar partindo para uma expedição dessa, tem todo aí um certo conflito com a família, né? E mesmo entre os amigos escaladores, eu escalei muito tempo com o Vitor e o Rodrigo, que são alpinistas brasileiros, e a gente tinha Vitor ideia... Negrete. Isso. E a gente tinha ideia de montar uma expedição brasileira para o Everest. E a gente, pensando nisso, nós fizemos uma expedição até o Aconcagua no inverno, que seria uma situação de extremo frio, ventos muito fortes, e a gente queria saber como a gente seria como equipe, até para estar partindo para uma coisa maior. Será que é melhor eu ir agora, ou eu vou daqui 10 anos, eu tenho uma filhinha pequena, será que eu já estou preparada? Com quem que eu vou? Eu vou com os meus amigos, né? Ou eu vou procurar pessoas mais... Essa é a chegada ao acampamento 3, que é os 7.500 metros. É uma escalada de 8 horas, sempre numa inclinação aí que varia de 45, 60 graus. Esse gelo é muito liso, escorrega muito, então é muito difícil. É uma das, talvez, os mais rápidos e manter um bom ritmo para toda a equipe. A expedição chegou toda junta no acampamento 3 e eu era a primeira. E até você se sente falando, eu não posso parar, eu não posso ir tão devagar, porque estão todas as pessoas mantendo o mesmo ritmo, né? E até porque o líder te colocou numa posição de liderança. Que você não podia negar naquela hora também, né? É verdade. Não. Aí o acampamento a 7.500 metros, a gente fica, essas barracas ficam equilibradas nos platôs que a gente acaba fazendo com as pás, na parede a gente cava esses platôs para poder instalar as barracas. É um lugar super perigoso, a gente tem cordas saindo da barraca. Para você sair da barraca já tem que estar encordado, porque é um lugar com muitas gretas, muito fácil aí de escorregar. E aí depois, saindo do acampamento 3, a gente segue para a esquerda, atravessando essa parede, chama metros, então a gente atravessa essa parede para a esquerda em direção aí ao Everest. E aí já chega a situação, talvez ele tenha sentido que nós precisávamos de um descanso, porque são 2 dias de escaladas muito longos e depois até o acampamento 3 era uma escalada muito sofrida. Então ele viu que as pessoas estavam até inseguras de estar saindo no dia seguinte. Falou, como vocês estão? O que vocês acham? Vocês querem ficar mais um dia? Acho que ele sentiu isso e dividiu a decisão. E acho que foi tudo. E tem o vento bate e levanta essa poeirazinha de neve. E isso é característico do Everest. A gente vê o Everest a 80, 100 quilômetros de distância e a gente reconhece por esse penachozinho saindo do cume, que a gente chama de jet stream. Escalão Hillary, que é uma das maiores dificuldades aí no dia do cume. Salvado do vento, né? É uma parede de rocha, muito gelo, né? Essa foto no cume. Ali, né? E eu queria descer rápido, eu queria voltar. Mas não dá, você não consegue raciocinar nessa altitude, nem usando oxigênio, né? Antes de você me responder essa pergunta, eu vou fazer algumas outras poucas perguntas para você. O que passa na cabeça de uma pessoa que chega no lugar mais alto do mundo e fala, e agora? Então, eu digo que foram 5 anos de sonho, 2 anos de treino, 2 meses no gelo, numa barraca e 15 minutos no meu objetivo, né? Então, é uma loucura, é muito investimento, muito tempo em busca daqui. Eu ainda muito preocupada com a volta, né? Eu o tempo todo pensava na volta, tem todo esse caminho de volta, porque é tão longo o caminho, né? Eu tenho que fazer todo esse caminho de volta. Então, eu queria voltar com segurança. Eu acho que não, mas você acaba perdendo um pouco da atenção, não por se distrair, eu acho que pela falta de energia mesmo, pelo desgaste físico. Né? Uma pergunta que é muito... O que eu consegui trazer aí da montanha para a minha vida? Eu sou médica, eu tenho 3 consultórios, alguns dias da semana eu chego a trabalhar 12, 14 horas por dia. E é uma correria, telefone. Vocês tirem suas dúvidas, matar a curiosidade do que é subir no cume do Everest. Fiquem à vontade. Alguém gostaria de começar? É o que mais
sendo mais alto, ele é o mais difícil, montanhas mais difíceis de ser escaladas? Olha, o Everest é o mais alto, com 8.848 metros. Eu acho que, por exemplo, que a segunda montanha mais alta do mundo, ele é um pouco mais técnico e ele fica numa localização que ele está muito exposto a ventos. Então, às vezes, o tempo está super estável e entram ventos de 80. Na hora da insegurança, do medo, o que passa pela cabeça para fazer continuar? Eu acho que é aquela coisa de chegar super segura, eu me sinto bem na montanha. Eu tinha muito medo antes, né? Quando eu estava em casa, às vezes acordava à noite e não conseguia dormir pensando, mas e se eu morrer? E se eu morrer? Como vai ser a hora que eu chegar lá? Será que eu vou ter medo? Pergunta no... Logo depois que eu voltei do cume, soube da morte do Vitor, alguém me perguntou, Ana, você subiria, você faria o Everest de novo? Aí eu pensei, falei, só tem uma situação que eu faria de novo, se a minha filha inventar de subir. Então vou estimular. Boa noite. Uma pergunta. Em algum momento você questionou, ou alguém do grupo, a decisão do líder do grupo? Ou teve alguma insegurança na equipe de apoio? Não, eu não... Além do o que, né, que era alcançar o objetivo de chegar lá no cume, você tinha a ideia do quando, desde o início, ela foi se compondo conforme você foi atingindo seus pequenos objetivos? Então, eu acho que não tinha essa ideia. É muito desgastante. Eu imaginei, eu não consigo me manter treinando aí nessa intensidade por mais 10 anos. Eu cheguei a pensar em esperar mais uns 10 anos para minha filha crescer, para não estar deixando uma criança, né? E eu pensei, daqui 10 anos, mais ou menos por causa disso. Você não ficou mais precisa no bisturi? Não, a mão não congelou, né? Sabe, no dia do cume eu tive um princípio de congelamento nos pés. Eu não senti o pé da metade para frente. Eu tinha o risco de ter algum congelamento e alguma perda de ponta de dedo. Mas a mão estava bem. Se eu tivesse sentido isso na mão, eu teria voltado. Na mão, não. O pé pode congelar. Então... Apesar do teu sonho, você tinha algo muito maior para gerir para o resto da sua vida, que era a tua profissão. Claro. E é o que me permite aí fazer esse esporte, né? Que é o que me proporciona. É a minha profissão, né? Eu vivo dela. Ana, tem mais uma pergunta aqui. Você comentou... Estou aqui atrás. Você comentou, então, que no começo você tinha um objetivo e aí você montou uma estratégia para você chegar no teu objetivo, que era estar preparada para subir. Só que aí, num dado momento, você se juntou a um grupo. E aí, esse grupo, ele tinha também que ter... Ele tinha o mesmo objetivo que eu, e vocês tiveram que montar uma estratégia de subida, de fato, né? E como é que foi montar essa estratégia em grupo? Em grupo, então, eu entrei num grupo onde eu não conhecia ninguém, mas a gente conviveu aí por 2 meses. Então, isso, o líder trabalhou super nova, porque eu estou indo para Alasca, comprei uma igualzinho, essa igualzinha que eu subi. E o crampon foi esse mesmo que eu usei. Essa piqueta é uma piqueta técnica, é uma piqueta para a gente subir vertical de gelo, subir parede. E no glaciar a gente usa uma piqueta clássica, que é essa reta, mais para apoio, né? Aquilo ali é uma cadeirinha, onde a gente nós ficamos com a cadeirinha, com 2 mosquetões que a gente usa como segurança nas cordas, né? Ali aquele sleeping é um sleeping para menos 40 graus, é o meu sleeping que ia para os acampamentos superiores. E eu tinha outro no acampamento base que era menos 25. E essa barraca aí, ela já foi para Concagua, ela já foi para várias montanhas aqui nos Andes. Ela não foi para o Himalaia, mas tem muito mais chance de sucesso, menos isso. Bom, a gente vai encerrar com uma última pergunta. A minha pergunta é um pouquinho... Ter um dia a dia talvez um pouco mais fácil, mais organizado. Olha, é difícil. Eu estou tendo dificuldade para me adaptar aqui. Mas, na verdade, a gente se adapta. É incrível como a gente se adapta. Eu vi isso desde a primeira vez que eu estive lá. Você vai sentindo... Eu diria que nunca é tarde para você ir atrás de um sonho. Né? Eu fui para o acampamento base com 35 anos. Fui fazer aquele trekking. E cheguei ao cume do Everest com 40 anos.
Eu acho que às vezes a gente pensa, não, eu já tô velha. Obrigado pela tua Obrigada apresentação. a você, obrigada. Estou muito feliz de você ter vindo para cá. Obrigada. Parabéns. Obrigada a todos. Espero que